Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Mesmo após uma noite inteira de sono, tem dia que nós acordamos cansados. E parece que em outros dias, mesmo sem fazer nada, aquele cansaço ainda ele continua. Fora de nós, parece que não existe nada físico acontecendo, mas dentro de nós, um turbilhão de pensamentos, eles entram num ciclo, que eles se repetem a cada minuto. Tudo isso porque você não consegue aceitar uma coisa que aconteceu na sua vida ou como as coisas são. Então você vive um exercício de imaginação. Como você poderia ter feito, como as coisas deveriam ser, e começa a julgar as pessoas pelas escolhas delas, pelas atitudes delas, e começa a se colocar numa posição de vítima, onde você quer determinar o que você merece ou não. Isso de alguma forma começa a machucar o seu coração, e os teus pensamentos sobrecarregam inteiramente o seu ser. Você não consegue mais prestar atenção em nada e fica sempre aquele sentimento ruim dentro do nosso coração. Em algum momento, você simplesmente quer comer para tentar se distrair ou começa a fazer as coisas para tentar fugir dessa sensação e desse pensamento. Mas você sabe que alguma coisa não está bem e que você não está sabendo lidar. Por mais que você coloque a culpa nos outros, por mais que você fale, isso não sai de dentro de você. E assim permanece. Já não consegue mais dormir? Já não consegue mais fazer as coisas que fazia diariamente? Já está vivendo de uma forma que nem você entende. Você perdeu totalmente o controle da tua vida. E aquele sentimento de cansaço, ele é diário. Conversa com uma pessoa, conversa com outra, vai num psicólogo, toma um remédio, vê um vídeo no YouTube. Já tentou até orar, mas nada disso adianta. E assim você parece como se vivesse com uma condenação dentro da tua vida, sem entender os teus sentimentos e a razão deles. E você está ali, entregue, triste, chateado, já começa a questionar a própria vida, já começa a não ter mais razão de viver. E às vezes a gente pensa assim, que seria melhor tirar a própria vida, porque o que tem de bom nesse mundo? E é nesse momento que Jesus, ele sempre faz um convite a nós, para que nós possamos ir até Ele. Porque tudo isso que nós sentimos, esse peso do mundo, esse fardo, é algo espiritual. Mas quando nós não temos sabedoria, quando Deus não vive na nossa vida, ou quando nós só sabemos o nome de Jesus, mas não entendemos mais nada, nada, que esse peso ele continua pesando sobre nós. E você sabe o que é esse cansaço? São os nossos pecados. É a falta de arrependimento, é a falta de perdão, é a falta de amor. Tudo aquilo que falta dentro de nós, Deus pode aliviar. Todas as vezes que nós acreditamos nas coisas erradas, que nós colocamos a esperança nas coisas erradas, às vezes que nós mentimos, enganamos, manipulamos, todas as vezes que nós culpamos a Deus por alguma coisa, como se Ele estivesse favorecendo alguém e prejudicando a gente. Como se essa fosse a natureza de Deus. Porque na ignorância, nós pensamos que Deus agiria como nós agimos. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Mateus 11, versículo
25, 28 e 29. A palavra do Senhor, ela diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Bom, já ficou claro de quem são essas palavras, é do próprio Senhor Jesus. E o que ele está dizendo? Primeiro, ele está agradecendo a Deus. E qual a razão dele agradecer a Deus? Porque ele tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que ele escondeu dos sábios e dos instruídos. Então Deus está dando aos ignorantes, Deus está dando a oportunidade àqueles que nunca tiveram a oportunidade, a todos aqueles que foram julgados, a todos aqueles que foram esquecidos, todos aqueles que não são. Porque é fácil você olhar um pastor e achar que ele tem a atribuição de pregar e evangelizar. É fácil encontrar um padre e achar que ele tem a obrigação de falar de Deus. Isso é fácil. É fácil você ir dentro de uma igreja e falar de Jesus. É fácil você ir dentro de um retiro e falar de Jesus. Mas e o sem instrução? Eu sou um exemplo disso, eu sou um sem instrução. Eu, perante aos olhos da igreja, nem pregar eu deveria. Nem falar de Deus eu poderia. Mas as coisas são como o Senhor quer e não como nós queremos. E a ruína do homem é a própria vaidade que ele atribui a si mesmo. Eu nunca sonhei em ser pastor, eu nunca sonhei em ser pregador, eu nunca sonhei nada dessas coisas. Para mim, Deus nem existia. E sonho bom é desse jeito. É quando na nossa vida começa a acontecer as coisas que nós não imaginamos. Os sonhos de Deus, eles são assim. Eu nunca orei pedindo nada dessas coisas para Deus. E hoje a minha vida se baseia nisso. Hoje a salvação entrou na minha casa graças a isso. Graças à misericórdia de Deus. Graças a eu ser um sem instrução. Porque é através disso que o Senhor tem se revelado a mim, para que todos aqueles que vejam, creiam, porque é impossível. É impossível. Segundo aos olhos dos homens, é impossível. O meu trabalho também já é um impossível, porque nem faculdade eu fiz e eu faço programas de computador. Eu faço parte do TI de Deus. Então, todas as vezes que Deus tem uma demanda, eu sou o solicitado. E assim tem que ser a nossa vida. As nossas habilidades e as nossas qualidades, elas precisam ser usadas para o nome do Senhor ser honrado e glorificado. Para que no meio do processo, aqueles que não acreditam, começam a acreditar. Porque ninguém tem a capacidade de fazer aquilo que você pode fazer, quando Deus está com você. Então nunca se mede, nunca usa uma régua para dizer o que você pode ou não. Porque quando o Espírito Santo está em nós, ele nos capacita a fazer coisas que nós nem imaginamos. Quando eu prego, eu sempre falo, não sou eu que falo, é o Senhor que fala, porque quem sou eu? Um mero de um ignorante, um mero de um sem instrução. Mas eu tenho certeza que você pode pegar qualquer sábio, qualquer pessoa letrada, qualquer pessoa que fez qualquer curso de teologia e passar o devocional para ele inteiro. E eu peço para ele apontar o que eu disse que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Mesmo as coisas que eu não cito versículos, elas estão de acordo. Porque o que eu sei de Deus eu aprendi dentro da Bíblia. Eu não aprendi da boca de homens, eu aprendi da boca de Deus. E se hoje eu faço isso sem cobrar nada, sem pedir R$1, sem olhar a minha vida, nem nada, é graças a Deus. E foi porque um dia Jesus ele fez um convite que eu nem sabia que era dele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas.
Que pesadas cargas são essas? É o nosso passado, são os nossos erros, as nossas escolhas, os nossos pecados. É tudo aquilo que nós fizemos e nos arrependemos. É tudo aquilo que fizeram a nós e nós não conseguimos aceitar. É todas as vezes que uma pessoa tenta usar o direito dela de errar, e ela tem esse direito, assim como nós temos. E eu não consigo lidar com isso. Então, quando eu chego a Jesus e digo, olha, Senhor, essa é a minha vida. E eu sinto que eu não fiz nada de bom com ela. Essa é a minha dependência. Esse é o meu corpo. E eu não tenho cuidado bem dele. Tu me deste algo para a honra e glória do teu nome. E eu não tenho usado ele para isso. E é quando nós começamos a reconhecer, através da palavra de Deus e das instruções de Deus, a razão da nossa vida ser esse amontoado de tranqueira que nós sentimos. Por isso que está tão pesado, porque é muito lixo. É muito lixo. Nós nos tornamos pessoas tóxicas sem Deus. Nós somos como um veneno, aonde a gente toca, a gente mata. E às vezes sempre acha que a culpa é das pessoas. É como se você tacasse um veneno na barata e ela não suportasse e morresse. Poxa, mas que barata fraca. Que barata fraca. Ela tinha que se manter viva, sem olhar que você tacou veneno nela. E a nossa língua e os nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente exige dos outros acaba matando as pessoas. Às vezes nós conhecemos uma pessoa e ela é de um jeito e começa a conviver com a gente, ela se torna de outro, e você fala, mas você não era assim. Não existe nenhum escravo que viva feliz, depois de ter conhecido um dia a liberdade. Então, ao invés de você cobrar os outros, tenta olhar para você, tenta olhar o que te pesa. Se você sentiu qualquer coisa daquela do começo, realmente você precisa se arrepender. Você precisa ter um encontro com o Senhor, com a palavra de Deus. Parar de falar um pouco, parar de cobrar, parar de exigir, silenciar. Se colocar na presença de Deus e se arrepender. De tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você cobrou, de tudo aquilo que você esperou que não seja Deus, de toda a idolatria. Porque sempre que nós acreditamos que alguém poderia ter feito algo diferente e que a nossa vida seria melhor graças a isso, nós estamos tirando o poder de Deus da nossa história e colocando na mão do outro. E Jesus continua dizendo que se nós colocarmos as nossas cargas na mão dele, ele nos dará descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Então, para mim seguir a Jesus, eu preciso aprender com ele. Jesus, ele não está lá para fazer as minhas vontades. Eu estou lá para fazer as vontades dele. Porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Sempre que você se sentir cansado, saiba que está faltando oração, está faltando palavra de Deus, está faltando louvor. E aí você imagina, se você dormisse uma vez por semana, será que você conseguiria descansar? Talvez não. Mas na nossa imaginação, a gente ir uma vez na semana na igreja é o suficiente. Então você vai dormir 1 hora por semana só. Para a gente poder descansar no Senhor, nós precisamos conversar com o Senhor o tempo todo. Nós precisamos da presença de Deus o tempo todo. Porque o tempo todo acontece alguma coisa que tem o potencial de tirar a gente de dentro do nosso ser, do nosso eixo. E nós precisamos aprender com Cristo. Porque Jesus, ele diz, eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde. Eu tenho a capacidade de olhar as pessoas e entender o que elas sentem. Eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. Eu tenho a capacidade de me importar com o outro. E quando nós encontramos a Jesus, nós encontramos o descanso. Como eu sei que eu estou na presença de Deus? Porque eu já não tenho mais esse tipo de sentimento. Eu tenho disposição, eu estou pronto, eu estou preparado. E sempre que eu voltar naquele ciclo de questionar e não aceitar, eu tiro Deus de perto de mim para querer questionar e julgar a Deus se é justo ou não. E não é assim que as coisas funcionam.
Se a gente vai lá em Isaías 40, versículo 28 a 31, a palavra do Senhor, ela diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Quem disse essas palavras? O profeta Isaías. Isaías foi um daqueles que acertou categoricamente tudo o que iria acontecer com Jesus. Se dizem que é um profeta messiânico. Então, quando você lê Isaías, você vai ver diversas cenas da vida de Jesus, que ele disse muito antes de Jesus ter vindo nos visitar nesse mundo. Então ele faz um convite para que nós possamos pensar o que nós sabemos ou não de Deus, ou qual é o tamanho da majestade de Deus, qual é o discernimento que nós temos sobre Deus. Será que vocês não sabem? Essa é a pergunta. Será que você não sabe? Será que nunca ouviram falar disso? Será que nunca disse nada disso a você? O Senhor Deus é eterno. Eternidade não acaba. Eternidade dura para sempre. E essa é a natureza de Deus. Essa é a característica que Deus tenta nos dar também, de eternidade. Nós sabemos que nesse mundo todos nós vamos morrer um dia. E Deus está dizendo: quer ser eterno? Quer passar dessa vida? Quer viver no meu reino? Quer viver comigo? Quer suportar esse mundo que você não está suportando? Vem comigo. Vinde a mim, vem comigo. Vem com o Pai aqui. Vem com o Pai que você vai viver coisas que você nunca viveu e vai sentir coisas que você nem imaginou. Então a nossa vida, ela se torna algo que nós nem conseguimos imaginar. O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Então tudo que nós vemos foi o Senhor que criou. E às vezes a gente olha as galáxias, olha o céu, olha tudo e vê que é gigante as coisas. Às vezes a gente anda para um lugar até cansar e não consegue chegar no fim daquele lugar. Tudo é muito grande e nós somos pequenos e arrogantes demais. Nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que imaginamos tudo, nós achamos que temos a solução de tudo, que se fosse do nosso jeito seria muito melhor. Porque a gente só leva em base os nossos interesses e mais nada. Então uma coisa que nós sabemos, que o Senhor é eterno e que tudo que existe nesse mundo foi Ele quem criou, inclusive a nós mesmos. Mas o que adianta ser uma criação de Deus sem ter a presença de Deus na nossa vida? Isso não serve de nada. Ele não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Então nós já descobrimos quais são as características de Deus. Não se cansa, não fadiga e tem sabedoria. O que acontece quando o Espírito Santo está conosco? Nós ganhamos as características de Deus. Aos cansados ele dá novas forças e enche os de energia os fracos. Então, se Deus não está conosco, cansaço. Se Deus está conosco, nós temos força. Então antes eu era fraco, antes eu era desmotivado, antes eu era só mimimi. Por hoje eu tenho entregue a minha vida ao Senhor, por orar ao Senhor, por buscar a presença do Senhor. Tudo isso que Deus está dizendo na palavra eu sinto dentro do meu coração. Já não tem mais preguiça, já não tem mais desculpa, já não tem mais nada. Você vai lá e faz. Você nem sabe como vai fazer, mas você vai lá e faz. Isso é a coisa mais impressionante que existe. E a palavra continua: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Você já tropeçou e caiu? Alguém já deu uma rasteira em você? Você mesmo sendo jovem já ficou cansado, desanimado, desmotivado? Talvez você sendo velho esteja assim também. Mas tudo isso
quando o Senhor está conosco, deixa de existir. Porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai levantar 8. Então, ou nós acreditamos nas coisas que Deus diz, ou nós vamos continuar desse jeito, sobrecarregado. E mesmo que o outro mude, você acha que isso ia trazer alguma coisa para a tua vida? Não ia trazer nada. Nada. Nada, nada, nada. Porque nada pode substituir a presença de Deus. O problema é que quando nós não temos sabedoria, nós acreditamos nas coisas erradas. É por isso que você acende vela, porque não existe. É por isso que você é capaz de orar para um pedaço de imagem e achar que ele está te ouvindo. É por isso que você consegue associar qualquer coisa que não é nada a Deus achando que é Deus. Mas não consegue olhar a própria miséria que está dentro do teu coração porque você é terra seca. Você consegue sentir essas palavras? Porque eu estou dizendo, olha, eu dou força ao cansado. Ah, mas eu estou cansado. Não, mas eu sou católico praticante. Não, eu sou evangélico fervoroso. Mas você está cansado? Não, mas eu estou cansado. Então tem alguma coisa de errada. Sim, então, quem que está mentindo? É a palavra ou é o que você está seguindo? O que você acha que está certo? Porque Deus está dizendo. Os que confiam no Senhor sempre recebem novas forças. Voam alto nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Isso é palavra. Não sou eu que estou inventando. Então eu vou ganhar esses, entre aspas, poderes sobrenaturais na minha vida. Porque enquanto o Senhor for a minha motivação, eu não tenho mais limite. O meu corpo já não é mais o limite, porque se existe um Espírito Santo que fazia Jesus caminhar sobre as águas, que fazia Jesus dar ordem aos ventos e eles se acalmarem, que fazia Jesus ressuscitar os mortos, Lázaro, vem para fora. Quando ninguém mais acreditava. É aquele qual os demônios obedeciam. E aí? Será que essa mesma voz ela não tem poder nenhum na minha vida? Será que isso daqui que Isaías disse não é verdade? Ou será que Jesus está fazendo um convite para os cansados irem a Ele? Será que as pessoas não iriam se cansar? Eu sempre falo, a palavra de Deus ela é amarrada. Só que quando eu não entendo a razão dos meus sentimentos, eu fico procurando descanso nas coisas erradas. Ai, mas se eu fizer a minha férias, ai, porque eu vou gastar o meu dinheiro e vou tirar as fotos, ai, porque daí, e vive uma vida inteira esperando alguma coisa, e o tempo passando, e você esperando, aí no fim não dá certo, aí fica frustrado, aí reclama, e aí que é isso e aquilo, e fica sempre em descontrole. Você já sabe a razão, já sabe o que tem que fazer, tudo vai passar pelo arrependimento. Se você acha que a culpa é de alguém, de qualquer coisa que acontece na sua vida, a culpa é sua. Ah, mas não, culpa é sua. Ah, mas que não sei o que, culpa é sua. É que quando a gente coloca a culpa na gente, sabe o que acontece? A gente percebe que a gente não é tão bom assim. Que eu gostei de uma coisa que era errado. E aí é pesado. Porque daí eu me igualo igual aquele que estava fazendo o errado. Mas não tem problema. O importante é daqui para frente, não no passado. Se todo mundo pudesse ter esse encontro com Jesus, já não tinha mais ninguém cansado. Então hoje nós estamos aqui, dividindo a sabedoria de Deus. Nós sem instrução. Porque foi nós que Deus escolheu para revelar a sua sabedoria, revelar o seu amor, revelar o seu poder, para que assim nós possamos encontrar no dia a dia, pessoa a pessoa, que nós reconhecemos através das palavras dela, que o coração dela está precisando urgente de Jesus. Assim como nós um dia estivemos também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar alívio e descanso, que você possa perdoar, tirar do teu coração todo esse pensamento, toda essa dúvida, toda essa mágoa. O se, ele não existe. Se isso, se aquilo, se nada. Você está jogando o teu presente fora por uma coisa que nem existe mais. Você está sentindo falta de uma pessoa que ela não tem virtude nem qualidade nenhuma para estar com você. Ao invés de você ficar reclamando pelo que você não teve, queira ser como o Senhor diz, como uma águia que voa nas alturas, e que a cada dia suas forças se renovam,
E tudo aquilo que você fizer para Deus, você nunca vai se cansar de fazer, porque esse sentimento estou cansado, ele não vem de Deus, mas vem pela ausência dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.